Nesta quinta-feira, esse está no Xilindró. Lembra dele ou não? É o ex-deputado André Vargas. Ele foi condenado a mais 4 anos e meio de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, quem é esse tal de André Vargas? Aí a gente foi recapitular. André Vargas ficou nacionalmente conhecido em 2014 ao se tornar protagonista de um dos maiores lenga-lengas que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados já enfrentou. O então vice-presidente da Câmara ganhou os holofotes após a revelação de que havia pegado carona em um jatinho de ninguém mais, ninguém menos que Alberto Youssef, doleiro e delator pivô da Operação Lava Jato. O deputado até pediu desculpas, mas o negócio não ficou nada bem pro lado dele. Que com relação ao avião eu reconheço, fui imprudente, foi um equívoco. A viagem de jatinho rendeu a abertura de um processo contra Vargas no Conselho de Ética e foi aí que os deputados aprenderam o que é embromation. A cada sessão do Conselho, Vargas arrumava uma desculpa ou para adiar a sessão ou para entrar com uma ação na Justiça questionando os acontecimentos e, inclusive, apresentando uma série de atestados médicos para passar longe do Conselho. Somente depois de 8 meses de muita enrolação, o Conselho de Ética conseguiu votar a cassação do deputado. E depois, quando o caso foi à plenária, em dezembro de 2014, já não havia quem pudesse defender o ex-petista. 359 deputados votaram pela cassação de Vargas. E apenas um, o deputado José Ayrton, do PT do Ceará, defendeu o ex-colega de partido. Sem mandato, as coisas ficaram feias para Vargas. A Lava Jato já investigava sua ligação com Youssef e, sem o foro privilegiado, ele caiu nas mãos do juiz Sérgio Moro. Daí não demorou muito para ele ser preso. Em abril de 2015, ele foi parar atrás das grades e, em setembro do mesmo ano, foi condenado, se tornando o primeiro político a ser condenado no âmbito da Operação Lava Jato. O nosso companheiro Ricardo Couto está aqui conosco, que é o nosso comentário. Couto, o que é aquele negócio de levantar a mão assim, que ele toda hora ele foi levantar a mão assim? Não sei que é dor aqui no cotovelo? Não. É um símbolo aí. Que é um símbolo. Acho que, sei lá, Olimpíada, que apareceu dos Panteras Negras, né? Eu me lembro vagamente disso. Agora, eu não entendi, né? No caso do André Vargas, são tantos os nomes, tantos os processos, que, além de pegar carona no avião do Youssef, que mais que ele aprontou? Né? Porque ele pegou tantos anos de cadeia. Ele é acusado também de corrupção com agência de publicidade local. Tem um monte de aquelas histórias todas. Eu não me lembro como, mas é por aí. É o conjunto da... Mas deixa eu perguntar o seguinte, quem é o nosso novo líder da oposição que vai dar rumo a esse país? É o senhor Renan Calheiros. Não, peraí, você está brincando. Peraí, quando eu falo uma coisa séria, você brinca comigo? Eu não brinco não, mas não parece uma coisa séria. Ele, ex-presidente do Senado, até outro dia ele foi presidente do Senado, né? Líder do PMDB, o partido do governo, no Senado, né? Aí está rompendo com o governo, critica o Michel Temer mais do que qualquer parlamentar da oposição. E hoje ele comemorou o recuo do governo no caso da reforma da Previdência. Né? O governo já está admitindo mudanças e tal. E ele, a reação dele foi, ele comemorou. Bastava ter ouvido antes para evitar esse problema. Deixa eu perguntar, mas ele não era a favor da reforma da Previdência até pouco tempo? Não, nunca foi? Não, ele começou a brigar com o governo por uma série de motivos, né? Ele quer um monte de coisas. O governo, na semana passada, nós comentamos isso aqui, ofereceu uns agrados para ele, o Ministério da Pesca, e verbas para o governo de Alagoas, que é o Renanzinho, o governador lá, o filho dele. O Renanzinho é filho dele? É governador de Alagoas? E está ameaçado de não ser reeleito. E esse é o grande problema também do Renan. Né? O Renan, na última pesquisa que saiu lá, está em 4º lugar na pesquisa para o Senado. Mas são 2 senadores. 2 senadores. Então ele tem 50% de chance. Não, mas nunca esteve tão mal. Tão mal. E ele, a gente sabe disso desde o tempo do Collor, né? Ele era líder da República de Alagoas. É verdade, no Collor. No Collor, aí rompeu com o Collor, depois voltou, depois brigou de novo. E o Temer hoje falou isso. O Renan, ele vai e volta. O que é verdade, né? Quer dizer, quando convém, ele passa para a oposição, é isso ou não? Então, agora ele percebeu que o governo do Temer é muito impopular. A reforma da Previdência também não tem apoio da maioria da população. Aí o que ele fez? Ele já está se aproximando do ex-presidente Lula, que tem grande popularidade no Nordeste, pensando na eleição de 2018. Todo mundo só pensa na eleição. Na reeleição. É isso. Deve ser bom, né?
E aí não importa se a reforma é boa, se não Agora, é. sabe uma coisa, como é que um cidadão pode estar na oposição se o partido político dele está no poder? Pode tudo, Herói. Hoje em dia não dá mais para saber governo e oposição, misturou tudo. Né? Oposição mesmo no Senado, que a gente vê no dia a dia e noticia, é o Randolfo Rodrigues. Que aliás já foi entrevistado várias vezes. Várias vezes, nós falamos do Amapá. Ele está sempre tomando providências, entrando na justiça, mas embolou tudo. Tanto é que o PT, que é o principal partido de oposição no Senado, votou em peso no Eunício Oliveira. Que é indicado do do PMDB. Renan. Não é indicado do Renan. Ele é do governo, né? Do governo. É. E agora está se afastando. O Eunício, agora ele que está mandando no Senado, está se afastando um pouco do Renan. O Renan está queimado. Ele é líder do PMDB, mas já não comanda a bancada do PMDB. O presidente Temer, que conhece bem esse jogo, né? Sem dúvida. Desde ontem está almoçando e jantando com senadores do PMDB. Porque anteontem o Renan tinha promovido um grande jantar para a bancada. Sim. Aí hoje eu escrevi de manhã no blog, eu falei, pô, desse jeito vão todos ficar gordos, né? Quer dizer, não, almoçando quem que jantando paga muito. esse monte de jantar aí, jantar dali? Quem que paga isso? O problema não é nem o almoço e o jantar, que eu acho que isso aí é o de menos, né? É o que é feito depois, né? As medidas que eles tomam e tal. Isso aqui sai mais caro. Esse negócio que você mostrou aí do Riva, né? Do Zé Riva. Mais de 100 processos criminais. Isso é um símbolo da impunidade que acontece no Brasil. O Renan tem quantos processos contra ele? 11. 11 processos. 11 processos. São 11 investigações, no qual ele é réu em um deles, não é isso ou não? Isso, até agora só em um. Só um. Que é aquele mais antigo, de 9 anos atrás, a história de uma empreiteira que bancava a pensão de uma amante dele e da filha. Né? E até hoje não foi julgado? Até hoje não. Para a gente saber se ele é inocente ou é culpado. Aliás, você acabou de dizer aí, né, esse André Vargas foi o primeiro político julgado e condenado no caso da Lava Jato. Na primeira instância pelo Sérgio Moro. No Supremo, até agora não. Nada, zero. Mas o que acontece com o Supremo? Não está trabalhando? Olha, a justiça brasileira, a gente sempre falou mal do legislativo, do executivo, do governo, dos políticos, dos deputados. O judiciário sempre foi preservado. Mas nos últimos tempos, nós vimos essa semana no caso do TSE, né? Está na cara que eles iniciaram o julgamento para não julgar coisa nenhuma, para não acabar. Né? Mas eu já ouvi o Gilmar Mendes dizendo que até junho está resolvido. Ele fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí depois vai cobrar isso dele e vai dizer, mas a culpa não foi minha. Né? Sabe, não dá para... O judiciário era a última instância que as pessoas confiavam. Né? Isso é uma nova pesquisa hoje de credibilidade. Hoje. Eu li agora, não me recordo do Instituto. As Forças Armadas é que estão disparadas na frente. Né? O judiciário já foi, tá? São as Forças Armadas. Caramba. Quer dizer, a gente gostaria que fosse partido político. Porque democracia se faz com partido político. Claro. Democracia se faz com Agora, político. vamos falar a verdade, os partidos estão desmoralizados. Todos os grandes partidos. Não tem mais. Sabe, por isso que o Renan é líder da oposição. Ele até brinca com isso. Ele agora assumiu isso, ele incorporou. Ele chega. Ele falou que o governo Temer parece a seleção na época do Dunga. Não, e já disse também que, na verdade, não é governo Temer, é governo Cunha. Governo Cunha? Quem manda é o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, que está preso. Está em cana. E como é que ele manda se está em cana? E quem é que manda no PCC? Todos os comandantes estão presos. Estão presos também? E continuam mandando. Quer dizer, você chega lá na cela, já tem lá celular, olha, que mais Wi-Fi. Cada vez... Para eu poder trabalhar, isso aqui agora é meu escritório, vou trabalhar aqui de dentro. Cada vez mais o noticiário político está parecido com o noticiário policial. Né? Infelizmente, esse é o fato. Esse negócio da Previdência está uma confusão danada que nós vamos explicar daqui a pouco. Tem um especialista aqui que... Só para encerrar isso, que eu me lembro bem, está acontecendo agora a mesma coisa que aconteceu no Fernando Henrique e no governo Lula. Também tentaram fazer a reforma da Previdência, mandaram lá um grande projeto da Previdência, um grande projeto, aí foram indo e saiu lá um ratinho, era um elefante que virou um ratinho. E sabe quem comandou a bancada do PMDB contra a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique? Não. Está no livro dele, no primeiro volume. O senhor Michel Temer. Michel Temer? Que era líder do PMDB. Por aí você vê como é que são as coisas. Aqui se faz, o chato aqui se paga, de ficar velho é que a gente lembra de muita coisa. Conosco, o nosso comentarista de política, o Ricardo Couto. Couto, quais são os fantasmas que sumiram?
Pois é, no meio dessa confusão toda que está a política nacional, tem uns personagens aí que sumiram de cena, né? O principal deles, Osmar Serralho, ministro da Justiça. Osmar Serralho? Osmar ministro do Serralho, quê? da Justiça. Ah, da Justiça. Deputado federal do Paraná, ligado ao Eduardo Cunha. Foi quem defendeu o Eduardo Cunha na comissão especial lá da cassação do Cunha, né, que prolongou, como nós falamos do André Vargas, quem prolongou o caso do Cunha. Mas por que ele sumiu? Porque apareceu o nome dele numa gravação interferindo a favor de um frigorífico que estava sendo investigado na operação Carne Fraca, né? Ele era ligado aos líderes da pecuária no Paraná, então era o mundo dele, né, como deputado, né? Aí ele tentou interferir para proteger. Ele foi aquele que ligou para o fiscal e chamou o fiscal de chefe? O fiscal grande era chefe dele? Foi esse aí. Grande chefe? Grande chefe. Grande chefe. E há pouco tempo que ele assumiu o Ministério da Justiça no lugar do Alexandre de Moraes, que foi para o Supremo. Aí ele deu uma rápida entrevista, né, não disse coisa alguma, e sumiu, desapareceu. É como se o Brasil não tivesse ministro da Justiça. No meio de tanta confusão de operação da Polícia Federal, hoje Lava teve, Jato, ele desapareceu, né? Outro personagem que nos últimos dias não se fala, mas ele não está aí, Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República. Né? Ele está procurando aonde? Aí é que está. Ele mandou para o Supremo, né? Está na mão do Edson Fachin, o ministro relator. Que até toda semana ele fala que a semana que vem ele vai quebrar o sigilo, divulgar os nomes da lista e tal. Mas até agora nada. Agora, a última informação que eu li ali é que vai ficar para depois da Semana Santa. Antes era depois do Carnaval. Passados 40 dias da Quaresma, agora é depois da Semana Santa. E o Janot, sabe onde ele está? Ele está na Coreia do Sul. Ele faz uma viagem para o Japão, Coreia do Sul e tal. Agora, eu fico imaginando o que tem uma coisa a ver com outra. Ele não está de férias, não tem férias forenses, né? É como o outro, teu amigo Gilmar Mendes, né? Também está viajando? Hoje ele viajou, aliás, para uma viagem longa. Qual é? Ele foi para Boston fazer palestra, sei lá e tal. De Boston ele vai para Lisboa, onde tem um instituto dele que vai organizar um grande seminário. Depois ele vai acompanhar as eleições francesas, acho que ele vai fiscalizar as eleições na França. E aqui tudo esperando por eles. Eu também quero fiscalizar as eleições francesas ao lado de um Bordeaux. É bom. Deve ser bom, não? Agora, não perca amanhã estaremos aqui, né? Com o Dória. Isso entrevista. Aí. Com o João Dória. Com o Nilano Beirão. E nós mesmo. E nós aí. Tchau, obrigado. Estão todos convidados para assistir a partir das 9 da noite. 9 da noite. O Coach lembrou bem. Quiser mandar pergunta aqui para a gente, a Brenda está juntando. Em 30 segundos nós voltamos.